Glória a Deus, aleluia. Eu vos saúdo vocês, amados ouvintes, todos vocês que nos ouvem ali da Igreja Evangélica Mundial Cruzada, do nosso pastor geral, pastor Domingos. A todos vocês que nos ouvem, a minha família que está participando conosco ali no estado do Acre, todos que irão ouvir esta mensagem, como foi falado, o nosso tema é voltado hoje para as crianças e os adolescentes, A mensagem de hoje é voltada a essas pessoas e a nós pais também, como nos instruir os nossos filhos, Como ser parceiros dos nossos filhos. Então, vou estar começando aqui no livro de Provérbios. Você que tem sua Bíblia, você pode nos acompanhar em casa, tá bom? A Bíblia vai dizer que o povo sofre por falta de conhecimento. Você pode estar nos acompanhando aí através da rádio, Você abre a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 22, no versículo 6, vai dizer assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Amados, nós sabemos que é de grande responsabilidade para nós pais que temos as nossas crianças em casa, não somente criança, como os adolescentes também. Mas eu venho aqui ressaltar você dentro da Bíblia Sagrada, que é melhor você ensinar ela enquanto criança do que depois de adolescente. A Bíblia nos instrui a ensinar a criança, ainda criança, no caminho que se deve andar. Eu, como estudei, fiz faculdade de pedagogia, teve muitas matérias que eu estudei de psicologia. A criança, a Bíblia também vai dizer, que a criança ela forma o seu caráter a partir dos 11, 12 anos, a criança já forma o seu caráter. Então, para nós, pai, querer um futuro bom para os nossos filhos, é necessário nós ensinarmos desde pequeno. Mas você que não teve essa oportunidade, ou que você não tinha conhecimentos bíblicos de ensinar desde pequeno, se você não ensinou enquanto pequeno, agora você deve lutar pelo ensinamento do seu filho. Porque o seu filho e o meu filho é de responsabilidade nossa. Nós teremos que dar conta dos nossos filhos diante do Senhor. Amém? E eu quero dizer para vocês aqui, trazer uma introdução, de que uma criança, quando ela está engateando, uma criança com 8 meses, ali a faixa etária já de 1 ano, quando ela está engateando, ela precisa de o cuidado de alguém, do pai, ou seja, lá de uma babá. Às vezes o pai trabalha, paga uma babá, mas ela precisa de um cuidado, de uma atenção de alguém. Porque você vê que é a parte em que a criança, ela cai mais, ela às vezes corre até risco de quebrar o braço, tem umas que chegam a quebrar seus bracinhos. Quando está nessa faixa etária, se não tiver ninguém olhando ali, é necessário ter alguém cuidando, dando atenção, instruindo, mostrando ali que ela não pode mexer naquilo, ou em determinadas coisas, como por exemplo, pegar uma faca, que crianças quando já estão maiores fazem isso, um garfo, enfia na tomada, ela vai pegar choque. Então uma criança, quando ela é pequena, ela necessita de instrução, ela necessita de cuidado, para ela poder se sentir segura, com os passinhos dela ali, já depois de 2 anos, 3 anos, ela já está mais segura andando. Assim também são as nossas crianças no mundo espiritual. É necessário nós pais estarmos no caminho do Senhor e ensinar nossas crianças no caminho que elas se devem andar, A própria Bíblia vai dizer, aqui no livro de Provérbios 3, capítulo 3, versículo 12, eu vou estar lendo aqui para você. Glória a Deus, aleluias. Diz assim: porque o Senhor repreende aquele a quem a ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Gente, isso aqui é sério, não tem esse negócio de dizer assim: eu não vou brigar com meu filho, eu não vou chamar a atenção do meu filho, eu não vou deixar de dar o celular para o meu filho na hora que ele quer, porque ele vai ficar com raiva. Não, você está indo contra a palavra do Senhor. O próprio Deus, Ele castiga quem Ele ama. Por que eu e você não vamos dar disciplina aos nossos filhos, não vamos impor limites aos nossos filhos? Por quê? Nós só não iremos fazer isso se nós não tivermos esse conhecimento bíblico voltado dentro da palavra do Senhor. Então é necessário que você fique atente, que você possa instruir o seu filho em casa, a uma criancinha, a um adolescente, Porque nós temos na nossa vida, são 4 fases da nossa vida: a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. Gente, vocês verem que um senhor,
Existe um certo dizer, né, que eu não sou a favor disso, mas existe um ditado em que diz que um papagaio velho, ele não aprende a falar. Mas é interessante nós pegarmos esse ditado e raciocinar dentro disso e pensar assim, que é mais difícil. Eu digo para você que é muito mais difícil mesmo. Uma pessoa já mais madura, uma pessoa já mais adulta, ela aprender a ler ou até mesmo qualquer coisa da parte de Deus do que uma criança ou um adolescente. Você vê que para ensinar um adolescente é muito mais difícil do que ensinar uma criança. Dentro da pedagogia também a gente vê, Piaget, ele diz, que é um filósofo, ele vai falar que a criança é como uma esponja. Ela vai absorver tudo que está em sua volta, e ela também, quando chega em sala de aula, muitas crianças, ela vem como uma folha de papel em branco. Mas por quê? Porque ela ainda está na fase de aprender tudo à sua volta, né? E nós pais, nós somos o espelho das nossas crianças. Será que eu quero fazer uma pergunta aqui nessa tarde a você? Eu não estou lhe julgando, não conheço a sua vida, de você que está nos ouvindo, de você que vai ouvir este áudio depois que eu vou estar lhe enviando. Alguns eu conheço, outros não. Mas eu te pergunto nessa tarde, você tem sido exemplo para o teu filho? Porque aqui quando diz, ensina a criança no caminho que se deve andar, gente, não tem como, por exemplo, eu dar uma aula de matemática se eu não souber, pelo menos o básico, que é sobre a adição, subtração, né? Não tem como. Então eu só vou saber repassar algo se eu tiver. E eu pergunto a você, você tem algo de Deus para passar para os teus filhos? Que você possa compreender isso, não como um julgamento, mas como um alerta para você, pai. Ensina a criança, põe os limites sobre a vida dos seus filhos, põe as regras sobre o seu filho. Seja mais companheiro dos seus filhos, seja amigo, em qualquer um relacionamento, seja de amigo, de esposo, com esposo, com Deus mesmo, nós temos que ter diálogo, tem que haver uma conversa. Um amigo, ele só conhece outro através de diálogos. E você precisa ter diálogo com seu filho, você precisa conversar com seu filho, você precisa querer ensinar isso para o seu filho. O caminho do Senhor. Mas como? Se você não sabe ler, pegue hoje é tão fácil, gente, a tecnologia está tão fácil. Eu tenho falado para meus filhos, assim como existe coisas muito ruins na internet, também existe muitas coisas boas. Você vai no YouTube, você vai no Google, para quem não sabe ler, vai no YouTube, fala lá naquele microfonezinho, você vai, uma pregação para criança, vai estar lá. Então tá tudo muito acessível a nós hoje. Que você faça isso. Tenha responsabilidade com a sua casa, com a sua família, com seus filhos. Nós vemos muito hoje que a questão de celulares, da tecnologia avançada, né? Onde o pai pega um celular para uma criança pequena. Gente, nós estamos aqui trazendo esse pequeno estudo para vocês. Não é para nos apresentar e dizer que nós somos os melhores pais, não. Nós estamos aprendendo a cada dia a lidar com essa situação, de ensinar aos nossos filhos, porque não é fácil. Eu digo para você que não é fácil. A própria Bíblia vai dizer que o mundo já é do maligno. Já é do maligno, mas se nós somos de Deus, nós temos a autoridade, a ousadia de fazer com que essa palavra, ela venha se quebrar sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. Nós temos sim autoridade diante do Senhor de fazer isso, de trazer o melhor para a nossa casa, para o nosso filho. Você tem por direito de vigiar o seu filho. Não deixe que o seu filho entre ali na televisão, como hoje até as televisões mesmo já são bem avançadas, né? A televisão smart, onde tem tudo. Na nossa casa nós temos, mas nós temos regras e limites. Não dê um celular para o seu filho, por exemplo, uma criança com 2, 3 anos, ela já sabe mexer em celular, isso é impressionante. Por quê? Porque o mundo dela é aquele ali. Então, se você pega um livrinho, aqueles livrinhos educativos, tem tudo. Você mostra para sua criança, você vai contando historinhas de Jonas, contando a historinha de Davi, né, contando a historinha da Arca, de Gênesis. A criança, ela vai absorver isso, porque, como eu falei no início, ela é como uma esponjazinha, ela vai absorver tudo que está em sua volta. Ela é como um papel em branco, ela vai começando a absorver, a trazer aquilo para a vida dela
tudo que ela está vendo ali de criança. E isso, se for coisas boas que ela vai absorver na fase da infância dela, é o que ela vai levar para a vida da adolescência e de adulto dela. Seja coisas boas, coisas ruins. Então eu pergunto a você, o que você tem ensinado para os seus filhos? Para os seus netos, né? Que tem pessoas que às vezes criam seus netos, e o pessoal tem um ditado popular também que diz, o povo, eles dizem assim: essa criança foi bem criada com vó ou com vô, né? Não, mas nós temos debaixo da autoridade que há no nome de Jesus, nós temos autoridade de ensinar os nossos netos, os nossos filhos, seja lá quem seja que convive conosco. Como eu falei para vocês, eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Mas nós estamos aqui para trazer o que a gente tenta fazer, o que a gente faz diariamente. Não é fácil. Esses dias a gente conversando com os amigos da igreja, né? Ontem mesmo a gente estava falando e eu estava citando algo que eu falei para uma irmã. Eu disse: não é fácil, porque os jovens de hoje, eles querem estar na televisão, no tablet, porque é mais fácil. As coisas da carne é mais fácil. Mas nós temos que impor limites. O que é limites? É você saber a hora que a criança começa a fazer algo e a hora também que ela vai terminar. É por regras, disciplinas. Mas o que é disciplina? Eu vou estar lendo aqui para você. Amém? Vou estar falando para você aqui o significado de disciplina. Disciplina, obediência às regras, aos superiores, a regulamentos, ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou bom funcionamento. Exemplo, organização. Você vê como esse significado de disciplina, né? Onde nós vemos muito também nas escolas, professores usam muito isso, né? Tem a disciplina B, a disciplina C e etc, né? Então, a gente vê muito isso. É uma conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos. Olha só. Então tem que haver disciplina na nossa casa, com nossos filhos, com as nossas crianças. É necessário você ensinar desde criança, queridos, porque depois de adolescentes, eu lhe digo que é muito mais difícil encaixar algo na cabeça de um adolescente que já está ali com seu caráter formando, ou até mesmo formado, do que você ensinar para uma criança que é como um papel em branco. Nós vemos muito hoje jovens, né, que são de facções. Eu não sei se na sua família tem esses casos, mas na minha família, assim, mais distante, já teve esses casos envolventes assim, sabe? Das vezes o adolescente aprontar, a mãe nem sabe. Passa em jornais e aí alguém da família vai com a mãe e pergunta: mas seu filho fazia isso? E a mãe dizia: não, eu não sei, até agora eu não sabia de nada, eu estou sabendo agora. Mas sabe por quê? É porque talvez você tenha faltado ali com a presença ali de pai, com seus filhos, de conversa, de dizer: filho, não faça isso, filho, se você for fazer algo, me diga, porque eu serei seu amigo, eu serei a sua amiga, não faça isso. E a gente vê que a maioria dos jovens, a maioria das pessoas que estão morrendo hoje é jovem. São adolescentes, pessoas de 14, 15 anos. A gente vê morte trágica de adolescentes, mulheres, homens. E hoje não tem mais esse negócio de dizer que é só homens, não. São mulheres também. São jovens também. Então você precisa ter um diálogo bom com seu filho. Ensinar, dizer que o caminho do mal, ele é pequeno. Você não vai muito longe. A Bíblia vai dizer no livro de Efésios: honra teu pai e a tua mãe. Essa palavra é para os adolescentes que estão nos ouvindo essa tarde. Honra teu pai e a tua mãe, para que teu dia se prolongue sobre a face da terra. Então, assim, você quer viver muito, seja obediente aos seus pais, seja obediente às suas mães. Às vezes o pai e a mãe é chato para o jovem, para a criança. Por quê? Porque a gente quer ensinar, dizer: você não pode fazer isso agora, você não pode fazer isso hoje, você não pode fazer isso amanhã. E eles acabam trazendo isso como uma chatice, como um pai ruim, mas não é. Porque a própria Bíblia diz que se nós amamos, nós iremos corrigir. Então não deixe de corrigir o seu filho, porque você vai pensar que ele vai ficar com raiva de você. Não deixe de corrigir seu neto, não deixe de corrigir quem mora com você.
Gente, isso é sério. Quantas pessoas que têm lideranças nas igrejas, que são líderes, sabe? Não tem ensinado a sua casa. Não, existe um ditado popular também que diz assim: a justiça, para ser boa, ela precisa começar de casa. Você precisa evangelizar os seus filhos, sentar, ter um momento com seus filhos e dizer: olha, eu sei que é difícil, eu sei que a sua carne quer dormir, a sua carne quer ir para a televisão, a sua carne quer estar no celular jogando Free Fire, que é um jogo que tem tornado muitas vidas de crianças hoje presas no mundo espiritual, tem até mesmo levado à morte de adolescentes, e você tem que sentar com seu filho e dizer: não, agora é o momento em que eu irei ler isso aqui para você, e você precisa absorver, você precisa entender e compreender também a palavra do Senhor e me ouvir, que eu sou reverência para você, eu sou autoridade dentro dessa casa para você. Você não vai mandar em nada enquanto você não ter seu emprego, enquanto você não for de maior, enquanto você não se sustentar, enquanto você não morar lá fora. Eu sou autoridade dentro dessa casa, eu e a sua mãe, e nós iremos ensinar vocês. Não é passar a mão na cabeça, não. Não é passar a mão na cabeça e dizer: ah, eu não vou fazer isso porque o meu filho vai ficar com raiva. Ah, eu não vou tomar o celular do meu filho porque o meu filho vai ficar com raiva. Não, gente, é necessário que eu e você tenhamos essa responsabilidade dentro da nossa casa. Não tem como nós sairmos por aí, querer ensinar os outros se nós não começar da nossa casa. Porque está na Bíblia. É bíblico também, que você precisa começar da sua casa, ensinando para poder você ter cargos na igreja, para você poder ter a sua autoridade maior de falar do evangelho do Senhor. Gente, é tão grande o número de pessoas, se você pesquisar, hoje adolescente está com um número maior de depressão do que mesmo os adultos. Mas por quê? O que eles têm visto? O que eles têm ouvido? O que eles têm procurado na internet? Como eu falei no começo, o celular, a televisão, notebook, tudo tem sido um meio para destruir famílias, fazer com que famílias se separem, um fica no quarto, outro fica na sala, ninguém conversa mais, sabe? Então crianças, adolescentes têm sofrido com depressão, algo que tem tragado a alma, que essa criança, esse adolescente não tem mais prazer de viver. Nós vemos crianças que às vezes são possessas de demônios. Por quê? Porque tem absorvido algo dentro da sua casa e você não tem visto o que seu filho, o que a sua filha tem passado. Às vezes o seu filho confia mais em falar da vida dele para outra pessoa do que mesmo para você. Não, isso está errado. Você jovem que me ouve nessa tarde, você pai que me ouve também, você mãe que me ouve nessa tarde, isso está errado. Isso está errado, porque se você for espiritual, Deus vai te mostrar o que está acontecendo dentro da tua casa, e você, como autoridade, como uma pessoa espiritual, você vai corrigir e vai dizer: não, o mal não vai prevalecer dentro da minha casa, o mal não vai prevalecer, porque Deus é maior na minha vida, Deus é maior na vida do meu filho e da minha filha. Aleluias. Então nós vemos que hoje as crianças estão sofrendo, estão morrendo com depressão. Eu sei de jovens também, que é parentes de pessoas bem próximas de mim, com 12 anos, que se doparam de remédio porque não queria mais viver. Crianças apegadas com esses jogos aí, os pais não têm tentado ver o que as crianças têm feito. Gente, eu digo para você essa tarde, jovem, seja amigo do seu pai. Quando você estiver escondendo algo, não esconda, porque a verdade sempre vem à tona. Não esconda, fale: eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais esse fardo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu preciso de ajuda sua, mãe e pai. Vamos orar comigo, porque se você for espiritual, o seu filho vai lhe ver como reverência, ele vai pedir oração para você, ele vai dizer assim: eu não aguento mais esse fardo, eu estou prestes a acabar com a minha vida, aleluia, eu preciso da tua ajuda, eu preciso das suas orações. Filho, faça isso. Não deixe que o diabo destrua a tua vida. Pai, não deixe que o diabo destrua a vida do teu filho, desse adolescente que mora com você, desse adolescente que está com você. Não deixa, preste atenção, seja espiritual. Como eu falei, se você orar, Deus não vai te deixar enganado, porque a palavra do Senhor vai dizer que antes que o Senhor mande qualquer coisa, Ele revela ao seu profeta. Aleluia. Se você é profeta e profeta do Senhor, aleluia, Deus
Deus não vai deixar que aconteça um suicídio dentro da tua casa, que o teu filho venha se matar do teu lado e que você não venha saber, porque Deus antes vai te avisar e você vai tomar providência, você vai lutar, não com a sua, aleluia, não com armas físicas, mas com as nossas armas espiritual, que é a palavra do Senhor. Eu lhe digo nessa tarde, você que tem criança, cuide de ensinar essa criança antes que seja tarde, antes que ela venha a formar o seu caráter e a querer seguir outros caminhos difíceis, porque muitas das vezes vai parar na penal, muitas das vezes vai parar, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, vai parar na penal, aleluia, e você depois vai chorar por causa de aquilo que você não fez te cobrar. Oh, aleluia. Se o seu filho querer seguir um outro caminho, deixe que ele siga, mas pelo menos você vai dar instrução, porque muitas das vezes também nós ensinamos e o filho, depois da maioridade, ele vai escolher o caminho que ele quer seguir, mas você não vai ser culpado disso. Você vai dizer: eu ensinei para o meu filho, mas ele mesmo quis seguir este caminho. Então, jovens, nessa tarde, ouça o seu pai, ouça a sua mãe. Pai, fique mais atento com aquilo que está acontecendo dentro da sua casa. O que você tem dado para o seu filho? Observe se seu filho está triste, vá lá, pergunte, converse. Não deixe que o mal venha reinar dentro da sua casa, venha prevalecer na sua casa. Não deixe que aconteça o pior para que você possa corrigir os seus filhos, não. Seja exemplo dentro da sua casa. Você é autoridade, aleluia. Eu quero aqui ler também Provérbios 13, no versículo 14, onde diz: o que retém a sua vara aborrece seu filho, mas o que eu amo ao seu tempo o castiga. Só para dizer para você que há tantas referências bíblicas dentro da palavra do Senhor, que nós temos que ensinar aos nossos filhos, aleluia, no caminho que deve andar. Se você ama, você tem que cuidar, você tem que educar, você tem que disciplinar, aleluia. Se você ama, você se preocupa, não tem essa de você. Eu vejo tantos hoje pais, gente, isso é triste, vai para a igreja, deixa os seus filhos em casa, não leva, sabe por quê? Porque a criança virou adolescente e ele diz: eu não vou mais, eu não vou, eu não quero, eu não gosto, porque talvez você desde criança não ensinou ele e agora está difícil. Mas leve, porque enquanto você sustentar, ele está debaixo da sua autoridade. Leve ele para a igreja. Eu quero ler aqui também no livro de Hebreus 12, 6, para fechar, que diz assim: porque o Senhor corrige o que eu amo e açoita qualquer que recebe por filho. Mais um versículo da Bíblia Sagrada que está dizendo para mim e você, pai, que nós, como autoridade dentro da nossa casa, nós precisamos corrigir o nosso filho. Nós temos o livre-arbítrio dentro da palavra do Senhor, de educá-los, de corrigir, de disciplinar eles dentro da palavra do Senhor. Aleluia. Aqui eu quero deixar a minha rica oportunidade e dizer para você: fique mais atento com seus filhos. Jovens, seja mais amigo de seus pais. Crianças, ouça seu pai. Ensine essa criança enquanto é cedo, para que você depois não venha chorar por causa de algo que ela irá cometer mais na frente. Glória a Deus, aleluia. Aqui eu já passo a oportunidade para o meu esposo, pastor Rosivaldo. Fica com essa palavra no teu coração e guarda ela como instrução da parte do Senhor nessa tarde, para mim e para o teu coração. Glória a Deus, aleluia.